E o tema principal é a questão da distância de um ponto a uma reta. Existe uma fórmula, né? Equação da reta, um ponto que não pertence a ela. Vamos lembrar a fórmula? O que tem no numerador? Módulo de A, x0, mais B, y0, mais C, e embaixo, A2 mais B2. Ela é útil, ela resolve várias situações. Porém, como é que demonstra isso? É surpreendente que a imensa maioria dos professores com quem eu tenho trabalhado, contactado, não tem a menor ideia de como é que se demonstra isso. Os livros didáticos eu fui buscar e peguei os 7 livros mais vendidos, as 7 coleções mais vendidas no país. Nenhum desses livros explica essa fórmula. Curioso, não é? Todos dizem assim, pode-se calcular a distância de um ponto a uma reta por essa fórmula, ponto. Alguns até fazem um pouquinho melhor, dão um exemplo numérico. Diz assim, olha, se você tem um ponto e uma reta, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma reta que passe por esse ponto e seja perpendicular à reta dada. Isso é fácil de fazer, porque se eu tenho o coeficiente angular dessa reta, eu conheço o coeficiente angular da reta perpendicular, lembra? E ela deve passar por um ponto dado. Depois eu resolvo um sisteminha para achar as coordenadas desse ponto aqui. Depois eu aplico a fórmula da distância entre 2 pontos conhecidos, né? Esse é o processo tradicional. Alguns livros que eu citei fazem isso explicitamente, numericamente, e diz assim, se você fizer isso de forma literal, você vai chegar nessa fórmula aqui. Isso não é bem verdade, porque para fazer isso que eu falei, com todas as letras, dá um trabalho horroroso. Mas eu eu sei que o professor precisa saber alguma demonstração disso aí. É o que nós vamos fazer durante a aula de hoje. E nesse ponto os vetores vão dar uma solução assim muito elegante, muito limpa. Então vamos entrar aqui nas ferramentas para que a gente possa calcular aquela fórmula lá. Eu tenho uma reta e eu tenho um vetor e eu quero saber o comprimento da projeção de um vetor sobre essa reta. Não há problema nenhum em desenhar o vetor, desenhar a seta que representa esse vetor dessa forma. Aqui uma perpendicular e esse pezinho, né, esse segmento, né, é a projeção do vetor sobre essa reta. O que eu faço então para descobrir o comprimento dessa projeção? Vocês vão ver que tudo que eu preciso é de um vetor que tenha a mesma direção da reta e que seja de comprimento 1, para facilitar a nossa vida. Então, R é a minha reta, U, vetor unitário, paralelo a R. Esse vetor U que eu estou desenhando aqui, você pode desenhar em qualquer lugar, né? O vetor não tem lugar certo para morar. Então, veja só, eu vou pegar essa relação e vou escrever assim, ó, o produto escalar de U por V é módulo de U, módulo de V e o cosseno do ângulo formado por eles. Mais ainda, o valor absoluto desse produto escalar é o valor absoluto, módulo U, módulo V e o módulo do cosseno θ também. Ocorre que U é um vetor unitário, então o módulo de U é 1. E vamos olhar o que está escrito aqui. Módulo de V, que é o comprimento de V multiplicado pelo cosseno, vai dar exatamente o que eu desejo, P. Portanto, calcular o comprimento da projeção de um vetor sobre uma reta é simplesmente fazer essa conta. Onde V é o vetor dado e U é um vetor unitário que tenha a mesma direção da reta.
Preciso somente desses dois ingredientes. Vamos fazer um exemplo numérico primeiro? Quero fazer a distância desse ponto a essa reta. Ainda não vou aplicar isso aqui porque ainda não demonstrei. Tá? Desenho livre. Aliás, né, quando se faz geometria analítica, em geral não se colocam os eixos, porque não há a menor necessidade deles em geral. A gente sabe que eles existem, mas estão em algum lugar. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto qualquer dessa reta. Esse aqui é um ponto qualquer. Eu seleciono da minha reta dada, seleciono um ponto qualquer e formo esse vetor V. Observe a distância de P até a reta é precisamente o comprimento da projeção do vetor V sobre essa reta S, que é perpendicular à reta dada. A reta dada vamos chamar R, tá bem? Então eu vou aplicar essa fórmula, onde o comprimento da projeção é justamente a distância que eu desejo calcular. Muito bem. Dos nossos cursos anteriores, nós sabemos que esses coeficientes 2 e 3, eles são as coordenadas de um vetor. Lembra que propriedade tem o vetor 2, 3? Um vetor normal, perpendicular a essa reta. Eu posso desenhar esse vetor onde eu quiser. Então, esse vetor N, 2, 3, ele é perpendicular à reta, é o vetor normal da reta. Mas se ele é perpendicular à reta, ele é paralelo à reta S, né? Sim, então para calcular o comprimento da projeção, eu preciso de um vetor que seja paralelo à reta, e um vetor paralelo à reta é justamente N. Só que o meu vetor precisa ser unitário, e N não é unitário. Mas é fácil, né? Construir um vetor unitário de mesma direção de um vetor dado é simplesmente dividi-lo pelo próprio módulo, né? Se um vetor tem comprimento 10, eu divido ele por 10, ele passa a ter comprimento 1. O módulo do vetor N, raiz quadrada de 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, raiz de 13, né? Então, se eu dividir as coordenadas de N por raiz de 13, eu obtenho um vetor unitário que eu estou precisando. Pronto. Esse vetor é unitário e tem a mesma direção e sentido que esse que eu desenhei. Também o desenho é livre. Olha o vetorzinho U. Então, um vetor U é um vetor paralelo ao vetor N, só que agora ele tem comprimento 1 e ele me serve perfeitamente para o meu objetivo. 1 é um vetor unitário que tem a direção da reta S. Eu vou escrever ainda o vetor U como... Vou botar esse raiz de 13 aqui para fora. O que mais que eu preciso? Eu preciso do meu vetor V. Qualquer vetor serve, escolhendo um ponto da reta dada. Vamos escolher um ponto dessa reta que seja, sim, conveniente, né? Me dá um pontinho bonito dessa reta aqui. 1. Pertence a essa reta. Então, o meu vetor V, que é a diferença Q menos P, né? Q está aqui, P está lá em cima, né? Então, vai ser 1 menos 6 menos 5, 1 menos 4 menos 3. Estamos prontos. O comprimento da projeção, que no caso é o nosso D, é o valor absoluto de UV, U escalar V, U, 1 sobre raiz de 13, vetor 2, 3, escalar, vetor V, menos 5, menos 3. Esse 1 sobre raiz de 13 vou colocar aqui do lado de fora. Vamos fazer o produto escalar? Produto das abscissas, 2 vezes menos 5, menos 10.
mais produto das ordenadas, 3 vezes menos 3, menos 19, valor absoluto, resposta 19 sobre raiz de 13. Calculei a distância de um ponto a uma reta usando os meus recursos vetoriais. Então esse é o caminho que a gente vai seguir para fazer a distância, para deduzir, para demonstrar aquela fórmula. Vou fazer aqui do lado, nós vamos, né, repetir integralmente esse procedimento de uma forma geral. Está o desenho livre também, né? Linha reta, um ponto que agora eu vou chamar P0, x0, y0, dado, a reta é dada e eu quero saber a distância, quero chegar nisso aqui. Esse desenho está bem semelhante a esse, né? O que eu sei? Da equação da reta, um vetor normal é AB. Mas eu preciso de um vetor normal que seja unitário. Então nós vamos dividir esse indivíduo pelo seu próprio módulo. O módulo desse vetor é raiz quadrada de A2 mais B2, certo? Então o meu vetor unitário U é 1 sobre raiz de A2 mais B2 do vetor AB. Nesse ponto eu estou aqui, ó. Acompanhando? Agora vamos pegar um ponto Q, XY. Mas esse ponto Q não é qualquer coisa, não é? Esses números x e y precisam satisfazer a equação da reta. Então, esse é um ponto Q, tal que ax mais by mais c dá zero. Estou aqui. Próximo passo, vetor V, que é o vetor que vai do nosso pontinho a Q, né? Aqui ele se chama P0Q. Então, ele é Q menos P0. Q está ali em cima, P0 está aqui pertinho, né? Então, fica x menos x0, y menos y0. Acompanhando? Onde eu estou? Estou aqui, ó. Próximo passo, já vou calcular a distância. Módulo D, U escalar V. Então agora eu vou escrever essa parte. AB escalar módulo. Onde estou? Exatamente aqui, ó. Próximo passo. Esse 1 sobre raiz de A2 mais B2 do lado de fora. E, bom, produto escalar, produto das abscissas, né? AX menos AX0 mais BY menos BY0. Última coisa. AX mais BY. Vamos ver quanto vale isso? AX mais BY é menos C. Então, isso é 1 sobre raiz de A2 mais B2, módulo D, menos AX0, menos BY0, menos C. E agora, teria errado alguma coisa ou não? Não, né? Porque esse valor absoluto me permite trocar os sinais aqui dentro. Acabou. Aí está. Aqui numericamente, né? E aqui de forma literal,
seguindo exatamente os mesmos passos.